Salve, muito boa noite. Nós aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, falando mais uma vez de política. Você sabe, a política manda na sua vida, né? Manda na vida de todos nós, daí a importância de se falar em política. E hoje uma conversa muito boa aqui nessa mesa redonda com o senador Jorginho Melo, PL de Santa Catarina. Político experiente, foi vereador, deputado estadual, deputado federal e agora senador da República e vice-líder do governo no Senado Federal. Senador, essas eleições, elas mostraram aí de uma forma muito clara, como o senhor disse, a política voltou, o rio voltou para a caixa, né? De que a vida política, ela também tem seu valor, né? Não adianta dizer que todo político não presta, que todo político é vagabundo, não é assim. Mas como convencer o eleitor de que a atividade política deve ser desenvolvida por político? É um grande exercício, Zé Maria, que nós precisamos fazer todo santo dia. Eu sempre que posso, tento convencer pessoas de bem. Às vezes você convida alguém para... Você quer ver mulher, viu, Denise, quando convida. Uhum. Você não pode convidar numa sacada. Se ela pula, tem que convidar... Para ser político. Não, tem que convidar quando descer. Depois de descer no primeiro andar, ali no térreo. Infelizmente, eu sempre digo... Senador, mas uma pessoa que tem uma vida toda organizada, ser convidado para a política é realmente um... Mas quem faz política faz para os outros. Você tem que fazer um pouquinho, a vida passa tão ligeiro. Você não pode pensar só em você. Quem faz política de verdade faz para os outros. Política tem sacrifício pessoal, tem privações, tem um monte de coisa. Quem vai para a política não pode ficar rico. Se ficar rico é porque é ladrão. Tenha certeza disso, porque não é com o teu salário que você melhora o teu padrão, o salário político. Enfim, então, é uma doação. Então, acho que todos nós precisamos olhar um pouquinho para isso, participar. Às vezes reclama, onde é que já se viu aquele cano, aquele analfabeto, é político. Bicho, você não participou. Você não tem direito de fazer essa crítica. Eu vivo dizendo que quem não gosta da política vai ser governado por quem gosta. E ponto final. Política é uma coisa nobre, cuidar do dinheiro público, cuidar do dinheiro dos outros, arrumar a alegria das pessoas. Então, você pode até pensar, não, isso é um negócio imaginário. Não, tem muito político assim. É por isso que eu não aceito que todo mundo assim... Porque a política tem pereba, quem é político é canceroso, é leproso. Não é assim. Eu faço política por paixão, tem muita gente que faz. A gente precisa ter coragem para enfrentar tudo isso. Tem pessoas que tratam mal o político, tem pessoas que respeitam o político. Quando você conhece alguém, ninguém defende o que não conhece. Então, a participação na política, muitas vezes alguém diz assim, eu convido alguém, mas eu sou comerciante, eu não posso... Na vida, você só não pode ter dois lados. Você sempre tem que ter um, senão você leva duas pedradas. Fica em cima do muro, leva uma de calça, eu costumo dizer que ninguém pode estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo. Não tem jeito, não tem jeito. A política é o tempero da vida. A gente tem que entender isso. O eleitor tem que ainda voltar a confiar. Se um político falou, ele vai cumprir. Eu me policio tanto, eu me gosto tanto, porque eu penso sempre o que eu falo. E quem me conhece em Santa Catarina, e vão ver essa entrevista, estão vendo, quem me conhece sabe, falou comigo, combinou comigo, está combinado. Eu presto muita atenção. Esse é o maior ativo da política, o respeito aos acordos? O maior ativo é a palavra empenhada. O que é combinado é barato. Não fica inventando moda depois. Se não pode fazer um acordo, não assuma. Depois que assumir, não precisa papel, não precisa contrato, não precisa nada. Então, muitas vezes, a classe política peca por isso. Mas a minha luta, o meu exercício e o que as pessoas precisam fazer, a classe política, é ir amadurecendo e convencendo as pessoas que a política é uma coisa boa, que a política é necessária. Escolhe a música que tu quer dançar, senão você vai ter que dançar um batidão que alguém vai tocar. Alguém escolheu. Senador, além, evidentemente, das críticas a políticos, de desacreditar políticos, existe um grande movimento para desacreditar a eleição no Brasil, as urnas eletrônicas. O senhor põe a mão no fogo pelas urnas e pelo processo? Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Eu só acho que as urnas eletrônicas foi um avanço
A Procomp, quando fez, eu conheço essa empresa há muito tempo, tá, onde desenvolveram seus técnicos, o TSE. O senhor participou do debate, né? Então, Santa Catarina foi um dos primeiros estados do Brasil que saiu na frente sobre as urnas eletrônicas, enfim. Ela fez uma limpeza, ela deu velocidade, ela deu clareza. O que precisa fazer? Eu concordo com quem se soma a essa ideia de que precisa acoplar um recipiente ali para que, quando você votar, ele consiga expelir ali um comprovante do teu voto. Fica ali. Para ver se for possível Fica ali. recontagem, se alguém pedir, ter como refazer. Para que você possa fazer uma auditagem, eu vou pegar 2 urnas de São Paulo, uma urna, não sei o quê, e ver se fechou os votos que estão lá dentro daquela caixinha, que fica no cartório eleitoral, que fica na justiça eleitoral, depois um determinado tempo, você consome com aquilo, acaba com aquilo, para que dê 100% de garantia. Eu acho que isso não é um bicho de 7 cabeças. O TSE precisa entender. É que tem 3 argumentos muito fortes. O primeiro é o preço, né? Isso ficaria muito caro. Calcula-se em 5 bilhões. A democracia não tem preço, José Maria. Aí tem outro argumento, é o de que isso pode dar problemas, né? Dá problemas porque as impressoras podem dar defeito, travar, e constantemente isso acontece, e a urna estaria inviabilizada. E o último é de que isso poderia revelar, em pelo menos uma oportunidade, de quem foi o voto. E o Supremo já considerou isso inconstitucional. Quer dizer, esses 3 argumentos não adiantam para o senhor. Não adianta. O Supremo não tem que considerar nada, o Supremo tem que cuidar da Constituição. Se muitas coisas ficam atropeladas, ficam com dificuldades, é porque o Supremo resolve legislar quando ele não tem que fazer isso. Então, tudo que nós tiver que fazer agora, nós temos que primeiro consultar o Supremo para saber se eles concordam. Isso está errado. Tem que respeitar os poderes, a divisão dos poderes. Quem faz leis é o Legislativo. Por falar em Supremo... Então, vai custar caro. Não custa tão caro, não, porque hoje em dia, com a tecnologia, com a forma de se criar, de se desenvolver, é simplesmente um comprovante, não para o eleitor sair com o comprovante na mão, vai ficar naquela urna onde ele votou. Se alguém dizer assim, eu quero contar, eu quero ver se o que deu aqui nas resenhas, que saiu aqui, é o mesmo que tem lá dentro, sem identificação de nome nenhum. Quantos votos o candidato tal fez? Tem ali, tem aqui? Tem, fechou. Quantos candidatos fez? Tá. Quantos branco deu? Quantos nulo? Pronto, acabou. Então, não é um bicho de 7 cabeças, que não pode ser, porque custa uma fortuna, isso. Custa nada. A democracia não tem preço, eu acho que para ficar 100% tranquilo, teria que ter isso. Porque senão fica um negócio abstrato. Esse pessoal de informática, Zé Maria, entra onde você não imagina. Mas, quem jura para você que é 100% mesmo? Ninguém jura, não. Entende? O Supremo agora, o TSE, errou em ter centralizado. Por que isso? O meu estado é o estado campeão em informar o resultado. 1 hora depois está todo mundo eleito. É o primeiro do Brasil sempre. Agora ficou até a meia-noite esperando, porque veio para Brasília. Para quê? Para Brasília dizer que são os bonzão da boca, que é eles que decidem? Por que não deixa cada TRE continuar fazendo o que estava fazendo antes? Para que essa centralização? O presidente pediu desculpas. O senhor acha que ele merece ser desculpado e que ele tem mesmo que pedir desculpas? Ele merece ser desculpado e devolver para os estados, para os regionais fazerem como era antes. E depois de forma nacional para fazer a contabilização aqui. Por que sair do município, vir para Brasília, para depois voltar para o TRE? O que é isso? Objetivamente, as urnas eletrônicas são passíveis de fraude? O senhor acredita em fraude? Eu não acredito nem desacredito. É um negócio muito abstrato. Muito abstrato. Senador, por falar em Supremo... Quem ganha nunca acha... O presidente Bolsonaro... Nunca acha defeito. Quem perde já bota 500 defeitos. O presidente Bolsonaro ganhou e viu defeito, né? Agora, por falar em Supremo, está nas mãos do Supremo também dizer se o presidente do Senado e da Câmara, se eles podem ou não concorrer à reeleição. O senhor defende, o senhor acha que eles podem concorrer? Quanto tempo dá para esperar aí essa decisão do Supremo?
Eu acho que quem tem que decidir é a Câmara e o Senado. O Supremo tem que cuidar da Constituição, zelar por ela, não deixar ninguém agredi-la. Mas, para isso, tem que aprovar uma emenda constitucional, né? Uma emenda constitucional. Para eles poderem ser candidatos à reeleição, né? Porque diz que a Constituição é clara, né? Que não pode, é só um mandato e, quer dizer, pode uma reeleição entre uma legislatura e outra. Se houver mudança de legislatura, pode ser candidato. Claro. Isso aí já foi, inclusive, uma leitura ali que os senadores fizeram, porque, na verdade, a Constituição é muito clara. É um mandato e pronto. Tem 3 artigos a proibição. Pois é. Quem é candidato, você sabe que tese, que pareceres, você, conforme o teu interesse, você encomenda. Né? Sempre foi assim. A lei, você caminha para lá, advogado caminha para cá. Como é que você quer? Eu quero que caminhe desse jeito. Então, tenta arrumar a justificativa para... Eu acho que é muito frágil reeleição só com regimento interno. Tinha que mexer na Constituição. Mas, pelo que está andando, é o que vai acontecer. O Supremo vai se reservar lá, que eu acho que não deve meter o nariz. Vai dizer que é assunto interna corporis. É assunto interna corporis, e aí o Senado e a Câmara vão decidir. É isso aí. Mas, nesse caso, não fica meio inseguro eleger Alcolumbre presidente do Senado? E aí alguém entra no Supremo alegando que a eleição foi inconstitucional. E pode haver aí, porque já ouvi muito isso lá entre alguns senadores, que é preciso ter, nesse caso, é preciso escolher outro nome. É possível, tudo é possível, né? O poder, ele é bandido, né? Muitas vezes as pessoas fazem coisa que você não imaginava que ia fazer. Quem perder, realmente vai espernear. Quem disputar, quem ganhar vai ficar satisfeito, feliz. Quem perder, vai para o Supremo, daí o Supremo vai ter que se manifestar à luz da Constituição. Isso aí vai dar uma encrenca danada. Então, é por isso que tinha que alterar a Constituição. Altera. Quando se tem vontade política e se tem maioria, faz qualquer coisa. Altera. Senador, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele tem dito o seguinte, que a culpa de não funcionamento do Congresso Nacional é do governo, que falta quórum e que esta obstrução tem apoio do governo. O senhor é vice-líder do governo no Senado, né? Existe mesmo essa má vontade do governo em aprovar as reformas, aprovar projetos importantes, inclusive medidas provisórias? Por que o Congresso não está funcionando? Não é verdade isso. O presidente Rodrigo tem o meu respeito, mas isso não é verdade, porque a pandemia nos causou um esparramo muito grande, né? Muitas vezes essas votações remotas, elas são totalmente uma realidade diferente do que nós vivíamos antes. O governo tem interesse na reforma tributária, o governo tem interesse na reforma administrativa, o governo fez diversas reformas importantes. E o governo tem interesse. Nós temos que, como a reforma tributária precisa ser votada um ano para poder valer no outro ano, a sua anualidade, nós precisamos ter coragem para votar a reforma tributária ainda esse ano. Mas está faltando, né, senador? Sim, essa coragem, senhor. porque... Nós precisamos votar, nem que seja simplesmente nem que seja uma simplificação, como se falou. Mas aí só dos impostos federais, não inclui ICMS e ISS, que são os impostos estadual e deixa o ISS, o ICMS e o ISS de fora, porque é polêmico, para fazer padrão em todo o Brasil, uma alíquota única, acabar com a guerra tributária. Isso tudo é complicado. Cada estado, o estado de São Paulo é um país, então manda muito nisso. Tem muita influência, tem muito peso. Tem muita briga regional mesmo. Isso. Então, faz o federal, eles dão uma simplificada. Cria o EBS, a contribuição CBS, Isso. Contribuição sobre bens e serviços. Bens e serviços. Porque a nossa legislação tributária é que nem a boca de uma favela. É aquele fio do telefone, é o fio do gato, é o fio da televisão, a cabo, o fio que desativaram, mas não tiraram de lá. Tem que passar foice nisso tudo. O senhor está avaliando como otimista ou o senhor acha que vota ou o senhor gostaria que votasse? Eu sou esperançoso e defendo a votação porque não vejo condições até o final do ano. Próprias. Tem 2 PEC, é só sentar e nós criar um ambiente favorável, vontade política.
Ah, não vai mexer em carga tributária. Não, ninguém pode perder, o município não pode perder, o Estado e nem a União. Então tá, então fica como está, vamos simplificar isso. Tem 2.200 regras, leis, decreto, portaria na legislação tributária. Você prejudica quem quer trabalhar, quem quer gerar emprego. Então, não dá para baixar a carga tributária agora, não. Então, vamos simplificar. Não dá para mexer nas regalias, nos incentivos fiscais. O Brasil dá 500 bi por ano de isenção fiscal. O Brasil dá isenção fiscal para quem fabrica moto. E moto é o que mais dá despesa para o SUS. iate também não paga imposto, né? E gente rica não paga imposto. Então, acerta isso. Sintoniza isso. Aqui tem que ser um pouquinho mais, você está pagando mais. Não, você tem que ser um pouquinho menos. Faz essa dosagem. Aí vai somar. É isso. Bom, nós vamos para o intervalo, 2 minutinhos, e a gente está de volta. Não sai daí, porque ainda tem muito assunto aqui hoje para você no Frente a Frente. Voltamos em 2 minutos.